Cerca de 3 semanas atrás, no dia 23 de abril, eu postei este vídeo. Dê uma olhada nisso. 23 de abril de 2026. Agora, eu não tinha nenhuma prova porque, para ser justo, a polícia e a mídia não estavam nos fornecendo essas informações. Mas eu tive um pressentimento porque, você sabe, eu entendo uma coisa ou outra sobre muçulmanos ou como essa mentalidade funciona. Então, deixa eu mostrar esse trecho pra você e depois eu volto a falar com você. Ouça só. Então agora você quer ver o que está acontecendo na Austrália? Você está pronto? É a mesma coisa. Isso tem acontecido em todo o resto do mundo. E seria incrivelmente estúpido e idiota acreditar que isso não vai acontecer na Austrália. O estabelecimento Tallaght foi alvo de incendiários, o mais recente de uma série de ataques pela cidade, agora ao vivo, com Ollie Haig. Ollie, a polícia suspeita que jovens estejam sendo recrutados para esses ataques incendiários. Sim, Peter, é isso mesmo. Isso ocorre após um alerta extraordinário da polícia ontem sobre o risco de ataques incendiários e tentativas de ataques incendiários em bares e casas noturnas por toda Melbourne. Agora, o Bar Bambi, no centro da cidade, se tornou o 7º local a ser atingido desde terça-feira. Agora, acredita-se que um grupo desconhecido de criminosos invadiu esse bar por volta das 6 horas da manhã de hoje. Eles tentaram incendiar o local, mas não tiveram sucesso. A polícia disse que encontrou um galão de gasolina do lado de fora. Como já mencionei, este é o 7º local atingido desde terça-feira. Alguns dos outros bares e locais que foram atingidos ao longo da semana incluem o Emerson em South Yarra, assim como o Albion. E incluído nisso também está o Sorro, no centro da cidade. Agora, ontem, sabemos que 2 adolescentes foram presos por causa daquele ataque incendiário no Sorro, um de 16 anos e outro de 17 anos. Mas considerando que tantos locais já foram atingidos ou tiveram tentativas de ataque em tantos dias seguidos, a polícia acredita que pode haver mais criminosos por aí. Por isso, eles estão pedindo para que qualquer pessoa com alguma informação se manifeste. Desde então, soubemos que existem gangues do Oriente Médio que estão contratando esses sudaneses ou essas gangues de jovens africanos para fazer o trabalho sujo deles. E há um motivo pelo qual eles estão mirando casas noturnas, bares. Muçulmanos odeiam isso e já disseram isso 50 milhões de vezes antes. Eles não vão mudar. Eles não vão se desviar do dever religioso deles, que é desmontar o modo de vida ocidental. No entanto, esquecemos todos os dias que existe uma Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala esperando para ser estabelecida. Nós vamos reproduzir o vídeo. Isso foi na França, veja o que ele faz. Então, basicamente, nesse vídeo, vá lá, assista ao vídeo se você quiser ver isso em detalhes. Chamado se chama Patrulhas da Sharia. Chegaram à Austrália. Acho que vamos dar o mesmo nome para este vídeo. Então eu tive um pressentimento de que... Espera um segundo. Por que que eles estão mirando em boates, bares, todos esses lugares onde os jovens australianos vão para, você sabe, fazer coisas imorais, de acordo com a visão de mundo deles? Bem, porque fizeram isso na Suécia, no Reino Unido e começaram na América. Estão começando em todo lugar. Sempre há um grupo responsável, mas não são os hindus. Eles não são os budistas. Obviamente também não são os cristãos radicais. Sempre tem um grupo de pessoas. Então, Melbourne, olha isso. Gangue iraquiana aterrorizando Melbourne devido ao ódio por boates e decadência ocidental. Olhe para eles. Melbourne está sendo aterrorizada por uma gangue iraquiana conhecida como o Cartel, que se opõe moralmente à vida noturna, revelou um repórter especializado no submundo do crime. Foi isso que esse jornalista revelou. A sombria quadrilha estrangeira realizou uma campanha com mais de 35 ataques à bomba a boates, bares, restaurantes, casas de striptease e bordéis nos últimos meses. Com tiroteios, invasões, sequestros e esfaqueamentos, uma grande operação policial não conseguiu conter o caos. Melbourne se tornou inviável, pessoal. Estou te dizendo, Melbourne, na verdade não sou eu que estou dizendo, vá e confira você mesmo. A cidade mais habitável por 10 anos seguidos, superando Zurique e, bem, eu ia mencionar algumas daquelas cidades escandinavas, mas elas caíram no ranking há muito tempo, depois que abriram seus países para migrantes do terceiro mundo. E o nosso ministro do Interior responsável pela imigração. Olhe para isso. Deus, eu odeio tanto esse cara. Eu odeio tanto esse cara. Ouça ele.
Sobre imigração, quem vem para a Austrália quer fazer parte do país. É isso que desejam. Nunca aceitei a palavra assimilação. Não quero que as pessoas percam sua essência. Você ouviu isso? Tipo, quem são essas pessoas? Quem colocou elas nessas posições de poder? Quem fez isso? Como nós fizemos isso? Por 2 mandatos seguidos. Eles estão indo e Albanese disputará um 3º mandato. É isso que eles são. Eles odeiam o modo de vida ocidental. Eles odeiam isso. E esse palhaço está dizendo para eles: nós não ligamos. Vocês odeiam os judeus. Vocês odeiam nosso modo de vida. Vocês odeiam as boates, a vida noturna, seja lá como for, como transamos ou o que fazemos. Vocês odeiam isso. Tudo bem. Talvez colocar um pouco de juízo no nosso povo decadente. É isso que ele está dizendo. Ouça, desculpe, sei que ele é insuportável, mas você precisa ouvir. Vou ter que te fazer passar por isso. Então, quando chegar o próximo dia de eleição, você manda essas pessoas embora. A palavra integração é uma que vem sendo usada aqui, filósofo, como parte de um diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo, queremos as pessoas pelo que elas são. Nunca concordei com esse conceito de caldeirão em que toda a sua identidade deve ser diluída. É isso que essas pessoas são. É isso que essas pessoas são. Eles realmente odeiam tudo do Ocidente. A polícia de Vitória não divulgou o grupo responsável, mas fontes independentes confirmam. Os jornalistas Ryan Nomenko, da Outlaw Media, e do Herald Sun relataram na segunda-feira que os ataques estavam sendo realizados pela gangue chamada Cartel, que está ligada ao contrabando de tabaco e ao chefão preso Kazim Hamad. O senhor Nomenko, que entrevistou Hamad antes da prisão no Iraque, disse que fontes do alto escalão da organização criminosa afirmaram que a campanha de terror não era um esquema de extorsão por proteção. Foi isso que eu disse. Não é um esquema de proteção. Eles não estão cobrando dinheiro de proteção desses clubes de striptease, bordéis ou casas noturnas. Só querem que esses lugares fechem. Eles querem um califado islâmico como o ISIS aqui. O que acontece quando você traz mais dessas pessoas? Anthony, o maldito albanese. O grupo conhecido como o Cartel opera com uma estrutura moral e ideológica inflexível que rejeita completamente toda a economia da vida noturna. Eles rejeitam e odeiam isso. Lá se vão 20% da nossa economia. A demanda explícita. Estão fazendo exigências. Não dá para odiar esse governo o suficiente, pessoal. É culpa deles. É culpa deles. Por que estou dizendo e enfatizando isso? Olha esse palhaço. Olha o nosso primeiro-ministro. Todo mundo é australiano. Não há distinção entre um imigrante e um australiano que está aqui há 8 gerações. Não existe isso de queridos amigos. A distinção entre australianos e imigrantes é porque eu nunca vi isso ser usado antes em um país como o nosso. Sabe, nós temos pessoas que ocupam cargos importantes no nosso governo, nos negócios. Sabe, alguns dos gigantes do mundo dos negócios neste país vieram para cá como refugiados e como imigrantes. Eles são separados dos australianos? É impressionante como sempre que querem nos vender a ideia de multiculturalismo, eles nos mostram as exceções. Eu sou uma exceção. Vou te mostrar outro. Não estou inventando. Veja esse aqui. Isso foi um grande tapa na cara da SBS, que é parecida com a nossa BBC. Eles recebem, acho que ainda recebem algum apoio do governo, mas é uma entidade privada, só que são bem progressistas. Ouça esse apresentador. Eles estão tentando falar mal de Pauline Hanson do One Nation. Para quem não sabe, ela é do nosso partido político mais de direita. E pro meu gosto, às vezes, talvez ela nem seja tão de direita assim. Ok. Ela é o mínimo absoluto que a Austrália precisa eleger. Se não a elegermos, então alguém ainda mais à direita do que ela vai aparecer. E é para esse caminho que estamos indo. Porque, por outro lado, temos esse primeiro-ministro e seu ministro do interior dizendo: não há nada de errado, seja quem você é do ISIS, quer fazer MGF, quer cometer crime de honra. Você vê as mulheres de uma certa maneira, você odeia pessoas LGBTQ, tudo bem. Você é australiano no momento em que entra em território australiano e nós te aceitamos como você é. É isso que eles estão dizendo. E por outro lado, Pauline Hanson está dizendo que não se trata do passaporte, é sobre o que está no seu coração. E este vídeo vai provar para você o que realmente significa ser australiano. Não é uma decisão difícil para a Austrália, para a Grã-Bretanha ou para os Estados Unidos exigir lealdade total de seus imigrantes que chegam.
Eu nasci e fui criado no Paquistão. Com 19 anos, me mudei para a Austrália e me apaixonei pelo país assim que cheguei. E com o tempo, minha lealdade mudou completamente, 100% para a Austrália. Eu não sei quando isso aconteceu. Não houve um dia específico, porque é um processo. Apoiei o time de cricket do Paquistão por muito tempo, mas passei a odiá-los em 2021 porque não tinha nada em comum com eles. Todos eram barbudos. Eles deixavam a barba crescer e rezavam no campo. Eu pensei, dane-se. Eu não tenho nada em comum com eles. Então isso foi a última coisa que simplesmente desapareceu, porque, sabe, eu cresci assistindo Imran Khan, Wasim Akram, Shoaib Akhtar, Shahid Afridi. Esses caras eram meus heróis naquela época. Exceto o Wasim Akram, acho que todos mostraram ser idiotas. Ainda não gosto da política dele, mas acho que ele é o melhor que já saiu do Paquistão. Eu sou a segunda melhor. Enfim, não há nada de errado em exigir lealdade total. É só isso que Pauline Hanson disse. Mas essas pessoas estão usando o mesmo truque que usaram com Nigel Farage. E Nigel Farage é um vendido. Desculpa, não gosto dele. Prefiro o Rupert Lowe. Ela diz, não importa se você é pardo, preto, amarelo, branco ou seja lá o que for. Você precisa ser leal à Austrália. Então ela está realmente unindo a nação, transformando-nos em uma só nação, uma nação que é australiana, nada além disso. E olha esse cara. Então a SBS escolheu um cara moreno, achando que ele ia falar mal da Pauline Hanson. Mas ouça o que ele diz. Rony, sua família veio de Fiji para a Austrália há cerca de 40 anos. O que você acha do One Nation? Eu acho ela fantástica, para ser sincero com você. Alguém que ama tanto o próprio país. Isso não é racismo. Olha, você é aquele cara branco. Mas eu pensei que ela te odeia, cara. Por que você gostaria dela, cara? Ela te odeia e quer deportar sua família. Não, ela não quer. Ela não odeia. Não é racista. É importante ter orgulho do país. Viemos de Fiji para este país, que agora é nosso lar. Hoje, me considero australiano, não mais fijiano ou indiano. Instalei um mastro com a bandeira australiana no meu quintal. Tenho a bandeira da Austrália aqui também. Mostre-a. Sim, é a primeira bandeira. Eu sei que ela é um pouco menor, mas isso é por causa da Amazon. Não há nada de errado em eu, como imigrante, expressar meu amor e orgulho pela Austrália. Não há absolutamente nada de errado. Ao olhar para a comunidade muçulmana na Grã-Bretanha, eles perguntam por que precisam demonstrar lealdade à Grã-Bretanha todos os dias, enquanto os brancos supostamente não fazem isso. Mas, na verdade, fazem. Os brancos também fazem isso, balançam suas bandeiras e bandeiras do Reino Unido. E outros, alguns brancos woke palhaços, junto com outros imigrantes, dizem isso é muito ofensivo. Por que é ofensivo balançar sua bandeira nacional? Ouça esse cara. E eu estou te dizendo, eu sabia disso. Isso não é uma posição inatingível. Eu sei que há tantas pessoas pardas. Há tantas pessoas pardas e negras que amam a Austrália. E isso não é só uma frase de efeito. Não é só por amar a Austrália. Claro, você gosta dela, afinal recebe os cheques de assistência social. Não é só isso. Queremos que você coloque a Austrália acima de tudo. Até mesmo acima do seu país de origem. É isso que queremos. É isso que exigimos. Não há problema quando Pauline Hanson exige isso. Você vem para este país, abrace o modo de vida australiano, ou, sabe de uma coisa? Fique onde está. Já ouvimos alguns comentários de Pauline Hanson sobre raça. Você acha que o partido dela promove ideias racistas? Se você realmente analisar, ela está só tentando proteger o próprio país. E eu não vejo nada de errado nisso. Tipo, se alguém viesse pro meu, olhe para todos. Esses woke, eu olho, eu não sei quem ela é, mas só estou pensando que haveria tantas pessoas brancas. Mas eu pensei que ela era racista. Eu pensei que ela odiava vocês. Oh? De jeito nenhum. Que idiota. Você é uma moleca. Ele vai te deportar. Não, ela não vai, seus palhaços. Simplesmente não vai. Eu vou proteger minha casa de alguém se essa pessoa estiver trazendo valores diferentes para dentro da minha casa, tentando ensinar algo diferente para meus filhos. Sabe de uma coisa? Você não é. Bem-vindo. Você não é bem-vindo aqui. Imagine alguém vindo à minha casa. Tira essas bandeiras. Se uma pessoa progressista vier aqui, a primeira coisa que ela vê são elas e pode achar ofensivo para imigrantes. Tira isso. Sai daqui. Vai embora. Eu não quero nem saber de você. Eu não me importo com você. Sai daqui. É isso que você faz. Mas, por algum motivo, quando se trata de proteger nossa identidade nacional, nosso modo de vida, de alguma forma temos que tolerar isso. E deixe-me levá-lo de volta à história original. O que estamos importando? O que estamos tolerando? É isso que estamos importando.
Quando você traz 1 milhão de muçulmanos, eles vão trazer seu modo de vida. Eles vão fazer essas coisas. Nem todos. Nem todos. Eles adoram dizer, mas não são 2 bilhões de muçulmanos que são assim. Não lidamos com 2 bilhões de muçulmanos, mas apenas com uma amostra que vive em nossos países. 5 milhões de muçulmanos no Reino Unido, 5 milhões de muçulmanos nos Estados Unidos agora, e acho que 3 milhões de muçulmanos, 2 milhões de muçulmanos na Austrália. Ok, 2 milhões de muçulmanos na Austrália. Nem todos eles vão se comportar de uma determinada maneira, mas uma porcentagem significativa deles vai se comportar de uma determinada maneira. 5 a 10% já é suficiente para nos prejudicar. Por que tanta confiança? Não se trata de apenas 1% do público. 2% do público, todo país tem isso. Não, olha o que estamos importando. Tony Burke, o sem vergonha. Deram um ótimo apelido para ele, mas esqueci qual. Olha isso. Sharia como a palavra revelada de Deus. Quantos acreditam nisso? Esquece. Você é a favor ou contra tornar a Sharia a lei do país? Olha as pessoas que estamos trazendo. Iraquiano, 91% da população do Iraque acredita em estabelecer a Sharia, em estabelecer um califado. 91%. Então, se você trouxer 100 iraquianos, 91% deles vão querer ter a Sharia na Austrália em algum momento. É aí que estão as lealdades deles. Agora, nem todos eles vão realmente agir para isso, mas 5 ou 10% podem. E são esses 5 ou 10% que você deve observar. É isso que você deve observar. Eles não estão exigindo taxa de proteção. Eles estão dizendo, feche, feche. E não são só os iraquianos. Olha, é ainda pior com os afegãos. Afegãos, nós importamos muitos afegãos. 99% dos afegãos acreditam em estabelecer a Sharia. 84% dos paquistaneses, 84%. Você traz 100 paquistaneses, um deles vai ser Harry Sultan, 14 ou 15 deles vão ser outra coisa, mas 84 deles vão dizer, sim, vamos trazer a Sharia para a Austrália. Isso é uma crise existencial. Beleza. Eu tenho uma playlist inteira sobre muçulmanos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha se comportando mal no Ocidente. Por favor, sente-se e assista a todos. Você vai ver o quadro que estou pintando, e isso já não é mais uma teoria da conspiração absurda. Tá acontecendo bem diante dos nossos olhos, em tempo real. Precisamos tirar esses políticos do poder, pois não vão parar. Ontem, eu cobri essa notícia em que um 5º homem muçulmano foi preso e acusado de propagar propaganda do Estado Islâmico. Então, por um lado, é isso que esses imigrantes estão fazendo com o nosso país, desafiando-nos abertamente, tentando derrubar, atacar nosso modo de vida. Na verdade, eles dobram a aposta por outro lado, eles dizem, ouça ele. No meu eleitorado, as ruas ganham vida, especialmente em Leichhardt à noite, após o fim dessas orações. Famílias e comunidades se reúnem na rua Houghton, em Leichhardt, e pessoas vêm de toda Sydney. Veja essa cara arrogante. Em Lakemba, duvido que existam casas noturnas, bares ou pubs. Já vimos essa tendência em tantos outros países europeus, áreas onde ninguém entra. Elas são chamadas assim por um motivo. O acampamento é uma dessas áreas. Tarde da noite ou a qualquer hora para ver. Olha essa cara de arrogante. Então eles vão levar nosso país à ruína. Eles vão sim, eles não se importam. Eles têm dinheiro suficiente. Podem simplesmente arrumar as malas e ir para outro lugar quando terminarem de brincar com o país. Nós temos que viver aqui. Assim como os britânicos lutam. Eu pensei nisso. Não é triste? Bem, acho que essa é a vida. É a elite dominante que toma decisões por nós em nosso nome. Às vezes, isso resulta em catástrofes, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e agora na Europa. Trata-se de uma elite dominante que queria parecer compassiva. Angela Merkel afirmou, podemos lidar com isso. Ela abriu as fronteiras da Europa, e agora tudo disparou. Crimes sexuais, esfaqueamentos, invasões domiciliares. É um pesadelo, mas eles insistem. Porém, as pessoas comuns estão despertando. São as pessoas comuns, porque são as filhas delas que estão sendo estupradas. São os homens delas que estão sendo esfaqueados. São os bairros delas que estão sendo perdidos. Piers Morgan não se importa. Ele mora na parte mais cara de Londres, onde não precisa ver isso. Ele não precisa ver isso. Piers Morgan não mora aqui, mas quando ele senta na frente da câmera dele e quer posar de moralmente superior para o mundo, ele diz que não há nada de errado.
Tudo o que eu vejo é que Londres é um lugar muito vibrante, mas ele não gosta de viver entre eles. E sabe o que vai acontecer? Tem alguns bolsões. Obviamente tem alguns bolsões, bairros de brancos. Essas áreas são boas. Em todo o resto que você olha, vira uma porcaria. Desculpa, simplesmente acontece. É um fenômeno conhecido. Isso é o leste de Londres. Brancos não moram aqui, certo? Isso é o leste de Londres. Brancos não moram aqui. Você não vê isso em bairros de brancos. Então, quando isso aconteceu, quando esse tipo de sujeira e imundície chega à porta do Piers Morgan, que vai simplesmente para outro lugar, na verdade, eu não sei, mas essas pessoas eventualmente vão acabar ficando sem ter para onde ir. Para onde vocês vão? Eles costumavam ir para a Espanha. Eles podem se mudar para a Austrália, porque a Austrália, eu acho, ainda tem um bom caminho até chegar ao fundo do poço. Estou fazendo o possível para garantir que desaceleremos nossa queda. E isso só pode acontecer se a gente expulsar esses... Eu tenho que tomar cuidado. Eu realmente odeio esse governo com toda a minha paixão, com todo o meu coração, mas ainda preciso manter o meu decoro. Nós temos que nos livrar dessas pessoas se você quiser salvar a Austrália.